Olá pessoal, graça e paz, você está no canal Escatologia Fácil com Israel Leocádio, mas agora você está acompanhando aulas de teologia, abordando a escatologia dentro de uma visão teológica. Então a abordagem que nós vamos dar nessas videoaulas que nós estaremos gravando aqui, ela é uma abordagem mais dentro de um conteúdo, de um arcabouço da teologia. É um pouco diferente do que você está acompanhando no canal Escatologia Fácil. Nós estamos aqui apresentando aulas do seminário estudando escatologia bíblica. Como eu já disse, nós vamos dar uma abordagem mais teológica para esse tema. Então, nós vamos começar hoje a nossa primeira aula e o nosso primeiro tema desse nosso encontro é tentar entender o que é escatologia. Então, o tema que nós vamos dar para essa primeira aula é o tempo e a escatologia. Bem, pessoal, antes da gente entrar no assunto propriamente dito da nossa videoaula, nós precisamos entender primeiro o significado da palavra escatologia. A palavra escatologia é a fusão de duas palavras gregas. Eschatos, que significa últimas coisas, últimos acontecimentos, e logia, que significa estudo, tratado. Então, escatologia poderia ser definido como o estudo das últimas coisas, ou a doutrina das últimas coisas. Há um significado escatologia para um entendimento filosófico, científico, e há um entendimento de escatologia para um segmento religioso, para um segmento doutrinário religioso. Então nós vamos encontrar duas abordagens diferentes para a escatologia. Embora de alguma forma essas duas abordagens se encontrem. Por exemplo, a abordagem da escatologia dentro do perfil filosófico ou científico seria uma análise do tempo, dos acontecimentos ao longo do tempo. Então é uma abordagem de um acompanhamento, digamos assim, histórico. Seria uma análise de observação histórica. Quando nós olhamos escatologia dentro de um aspecto religioso cristão, nós estamos na realidade tendo uma outra visão. E é a razão da nossa aula hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o tempo e vamos falar um pouco sobre o tempo para Deus e o tempo para o homem. Na abordagem da escatologia bíblica, a ideia da escatologia é um tratado das últimas coisas profetizadas ou apresentadas na Bíblia que vão se suceder no final dos tempos. Então percebe que há uma sutileza, uma diferença bem delicada, mas que de alguma forma abordam ambas as escolas o tema tempo. Por um lado, a ciência olha a escatologia como uma análise dos acontecimentos na humanidade, enquanto que a outra olha uma análise do fim desses tempos, que nós ainda nem vivemos, né? Na realidade, nós ainda nem experimentamos, estamos experimentando à medida que as profecias vão se cumprindo. Então, a princípio, há uma diferença entre as duas escolas, mas elas se encontram quando o assunto é tempo. A escatologia também, bíblica, ela tem alguns aspectos um pouco diferentes. Ela também tem uma abordagem em alguns pontos de forma diferente. A escatologia,
é um ramo antigo da teologia cristã, que se ocupa do estudo do final dos tempos e da segunda vinda de Cristo. Então veja que não é apenas a abordagem dos últimos acontecimentos da humanidade, mas é uma abordagem dos últimos acontecimentos da humanidade para a vinda de Jesus Cristo, ou para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então a escatologia, ela é citada pela primeira vez por Inácio de Antioquia, e depois ela é citada pelo apologista cristão Justino. Então perceba que a escatologia ela não nasce dentro do contexto cristão judaico. Ela nasce dentro de um contexto filosófico científico e ela é de alguma forma trazida para dentro do contexto do estudo da teologia por questões didáticas. Então a escatologia, a gente poderia dizer que ela é uma matéria da teologia, ou um capítulo do estudo da teologia. A definição de teologia pode ser de uma maneira simples explicada como o estudo da pessoa de Deus e o seu relacionamento com os mundos por ele criado. E nessa coisa do relacionamento de Deus com os mundos que ele criou, há um relacionamento direto com a humanidade. E nesse relacionamento direto com a humanidade, o Senhor decretou que haverá um fim dos tempos dessa humanidade pecadora, dessa humanidade desobediente. Então a escatologia bíblica, ela vai fazer uma análise desse tempo e um apontamento das profecias que falam do final dessa linha do tempo apontada pelo Senhor nosso Deus.